Livros Universo em Desencanto, 12º fascículo da réplica, página 75. A alimentação é um remédio. Na convenção do organismo humano, criaram todos esses dotes, todos esses títulos e todos esses dias. Então, dia disso, dia daquilo outro, título disso, título daquilo outro. Tudo isso em conveniência de quem achou por bem assim fazer. Criar esse dia por isso, por aquilo e por aquilo outro. Tudo criação do alfabeto artificial no referencial da bicharada. Com referência a isto, com referência àquilo, é dia disto, é dia daquilo. Então, houve a criação dos dias, dos títulos e de todos os pergaminhos. Mas racionalmente não há dia, porque racional é eterno, e os eternos não têm dias nem noites, porque a eternidade é uma coisa só. Na deformação é que há noite e dia, por ser um estado deformado, por ser um mundo deformado. Então, há noite e há dia, devido serem seres com pouca duração de uma vida aparente. Então, aí é que inventaram dias, inventaram anos, criaram o nome de dias e a contagem dos anos de vida de cada um. Mas isto é aqui na deformação, que fulano durou até 20, que fulano durou até 60, que fulano morreu com 80. Aqui no astral inferior é que há noite e dia, por ser um estado de vida em que está fora do seu natural. Então, inventaram dia de fulano, dia de beltrano, dia de cicrano. Dia esse por isso ou por aquilo, dia aquele, aqui na deformação do curso primário, desta vida doentia, porque o animal racional é um ser doente, e por ser doente é que tem que tomar o seu remédio, 2, 3, 4, 5 vezes por dia. O remédio o que é? É alimentação. Se não tomar esses remédios, morre de inanição. É doente por quê? Porque está num estado de desequilíbrio, um estado de deformação. Então, a fome é uma doença, e por isso, não dando o remédio, o que acontece? Morre de fome, morre por falta do remédio. Então, todo bicho é deformado, e a deformação é uma doença, devido ao estado natural verdadeiro ser outro. O estado natural é ser puro, limpo e perfeito, e por ser puro é eterno. Agora, o animal racional é doente e por isso tem que tomar o remédio todo dia, que botaram o nome de alimentação. Mas não é alimentação, é um remédio, porque se não tomar esse remédio todo dia, morre por falta de ser alimentado pelo remédio. Agora, vejam o estado em que chegaram, de que ninguém nunca soube o porquê eu assim sou. Então, por não saberem o porquê assim são, é que julgavam ser tudo isso natural. Mas quando começam a pensar bem, é que sente que isto não pode ser natural. Ter que tomar o remédio todo dia e botar o nome de alimentação. A fome é uma doença e por isso mata. E para que não morra desta doença, tem que tomar o remédio todos os dias, que é a alimentação. Alimentando a doença para não morrer. Agora, o estado calamitoso chegou o ser humano, de saber tanto e não saber o porquê que assim é. E por não saber o porquê que assim é que consideram a doença, que é a fome, como uma coisa natural, que para viver depende de outra coisa. Para viver depende do alimento, que é o remédio. É como um doente, depende do remédio para poder viver, e a alimentação não passa de um remédio. Tudo por serem seres deformados e degenerados. Então, ninguém conhecia o porquê do seu estado ser assim. Por não conhecer, achavam tudo isto natural, e vendo que a fome não é uma coisa natural, por isso mata. Não é uma coisa natural. Mas por não saber, não conhecer o porquê do seu estado de vida assim ser,
é que julgavam que tudo isto fosse uma coisa natural e, na mesma hora, achando contraditório. Porque se fosse natural, ninguém morria de fome. Por não ser natural, é que a fome mata. E para que não morra de fome, para que a doença não mate, tomam o remédio todo dia, que é a alimentação, remediando até não poder remediar mais. Está aí o porquê usam esse remédio que botaram o nome de alimentação, sendo o alimento um remédio. E assim, a vida foi constituída sem saberem o porquê da vida e, por isso, não conheciam a verdadeira origem da vida. Então, achavam que tudo isso é uma coisa natural, na mesma hora em contradição, por não se conformarem com a fome, com o sofrimento, nem com a morte. Então, deixou de ser tudo isto natural, por ser uma deformação racional. E por serem assim, é que inventaram os dias, inventaram os números, enfim, tudo que aí está nessa deformação. E por isso, estão vendo que dentro dessa deformação não há coisa nenhuma natural, e por isso falam em natural e não admitem o natural. Falam que tudo é natural da natureza, mas não suportam nem admitem esse natural, e por isso ninguém admite o calor, porque passa mal, às vezes morre. Ninguém admite o frio, que às vezes mata. Ninguém admite o raio, que às vezes mata. Ninguém admite o tufão, furacão, que às vezes mata, como sempre. Ninguém admite tempestades, enchentes arrasadoras, secas destruidoras, tempestades arrasadoras. Ninguém admite nada disso, porque só mata, só prejudica. Como é que tem coragem de dizer que tudo isto é natural? Está vendo que nada disso é natural? Secas arrasadoras, ciclones, maremotos. O natural é o bem, o mal não é natural. Para ver que tudo isso é uma deformação racional, que dizem ser natural, mas não se conformam com tudo isso que se passa. E de forma que uma deformação não existe nada natural. Se não come, que é o remédio, morre. Se não bebe, que é o remédio, morre. Nada disso é natural, e por isso ninguém se conforma com esse natural arrasador. Ninguém se conforma com o calor de matar, ninguém se conforma com o frio de matar. Então, isso é natural? Tudo isso por se tratar de uma deformação racional. E assim, vejam, principiando pela deformação de tudo, então diz, tudo está errado. As fases insignificantes que alimentam uma certa aparência, período, tudo que é mal. Afinal de contas, matéria é um mal, tudo que é mal não é natural. O corpo de matéria é como estão vendo. Hoje uma dor aqui, amanhã uma dor ali, sempre irregular. É isto que não funciona direito, é aquilo que não funciona direito. O corpo de matéria é como estão vendo, sujeito a uma infinidade de intempéries. Então, nada disso é natural, por se tratar o mundo de uma deformação racional. Tudo que é deformado não tem estabilidade. Então, tudo começa ruim, por a própria natureza ser doente desse jeito, e por ser doente é desequilibrada. E por todos serem doentes é que são desequilibrados. Pensam que são bons, mas volta e meia se queixando de tudo. E por serem doentes é que são destruídos, porque o mal por si mesmo se destrói. Então, qual é o valor da vida nessas condições? Aparentemente tem muito valor, mas verdadeiramente não tem valor algum, por ser um ser que por si mesmo se destrói. Qual é o valor disso ou daquilo que por si mesmo se destrói e se acaba? Nenhum. Aparentemente muito valor, verdadeiramente valor nenhum. E assim formaram todos esses dias, todas essas datas, dentro dessa deformação, convencionais como datas de valores. Valores aparentes, porque tudo que é da matéria é aparente. Agora, veja que infelicidade viver em um mundo desta maneira. Vejam que infelicidade serem assim como são. Vejam como é tão doloroso expor o que são.
que não sabiam o porquê assim eram. O que devem fazer para deixarem de assim ser é procurar imediatamente voltar ao seu mundo de origem, ser puro, limpo e perfeito, para sair daí, desse penar, para sair daí, dessa agonia, desta vida que tudo é aparência só. Então, o que devem fazer para deixarem de assim ser? Tratar imediatamente de se ligar ao seu verdadeiro mundo de origem, para lá voltar. Por meio do conhecimento que aí está, a cultura racional. Que ser deformado é ser excomungado, e por isso, sujeito a tanto sofrimento, sujeito a tantas dores, sujeito a lutar sem proveito, ser sempre considerado um sofredor até a morte, que não sabe quando e não diz quando. Então, quem vive em um mundo sujeito a tudo isso é doente, que o remédio botaram o nome de alimento. Não tem ninguém bom, e por isso, se não tomar o remédio, que é o alimento, morre. Então, não tem ninguém com saúde. Saúde foi um monte arranjado para animar a viver. Se a saúde fosse uma coisa verdadeira, ninguém precisava tomar remédio, que é o alimento. Não precisava de nada. Ah, eu estou com saúde, eu não preciso de nada. Você não precisa de nada? Você precisa tomar o remédio todo dia. Que remédio? O alimento. Tanto é um remédio que se você não tomar, você morre. É que botaram o nome do remédio de alimentação. Alimentar a doença, senão morre. Tomar o remédio todo dia, que é a alimentação, para não morrer. Então, como é que você diz que tem saúde? Ah, isso é uma coisa natural. Tanto não é natural que é obrigatório. Se fosse natural, não era obrigatório a tomar o remédio, que botaram o nome de alimento. Tudo isso por serem seres deformados. E para que deixem de ser assim como são, voltem ao seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Está aí em suas mãos o conhecimento da mudança de todos para o seu verdadeiro estado natural, de racionais, puros, limpos e perfeitos. Então, esses dias conceituados na deformação, tudo isso engambelo e distração do animal racional, feito pelo alfabeto artificial, que criaram todos os nomes, inventaram todos os nomes, e todos esses dias com os seus nomes, de acordo com as conveniências. Para o animal racional, tudo isto é de grande valor. Para a deformação do animal, a deformação para animal tem valor. Até que conheça a deformação e seu estado verdadeiro natural de racional, para então reconhecer o estado material, o que é. A matéria é um espantalho da natureza. Por isso, o animal racional se espanta com tudo que não conhece, às vezes até com o que conhece. Agora, veja que estado calamitoso a vida da deformação racional, que agora é que chegou o conhecimento do verdadeiro natural, que é de racional, puro, limpo e perfeito, e a volta de todos para o seu mundo verdadeiro de origem. Porque viver deformado é penar cada vez mais dobrado. Como está aí no mundo inteiro, não há quem não sofra, e por isso todos estão na categoria de sofredores imortais. Mas até então ninguém sabia a categoria em que estavam, mas hoje já sabem o porquê todos assim são. E assim são as datas da deformação constituída pelo alfabeto artificial. Agora a data de valor é a data racional, a data da verdadeira salvação de todos, a data da mudança de todos dessa deformação racional para o mundo racional, o verdadeiro mundo do aparelho racional. Então, é melhor ser racional puro, limpo e perfeito do que aparelho racional. Matéria, aparentemente, já foi muito boa para quem vivia na condição de bicho racional, porque o bicho coisa alguma conhecia em relação à sua situação. Então, vivia como bicho por não saber o porquê estava na categoria de bicho racional. E assim, hoje, conhecedores dessa situação deplorável, por se tratar de uma deformação racional, hoje tem esclarecimento e conhecimento suficiente
para saírem dessa deformação para fora. E assim, tudo tinha que chegar ao seu dia do ajuste racional, se ajustar com o seu verdadeiro natural, encontrar e conhecer o seu verdadeiro natural, conhecer e saber o porquê desta deformação racional e viver nessas condições, desfavorecidos, aparentemente favorecidos e verdadeiramente desfavorecidos, por a vida não ter garantias e viver nas condições em que vive. Se não tomar o remédio todos os dias, acabou-se a vida.